bom dia! Quarta-feira, 26 de novembro, o seu Aratu 24 horas já está no ar. Acorda! 6 da manhã, tá cedinho ainda, né? O Aratu 24 horas comigo mais um dia, porque o meu amigo Alex está curtindo a folguinha, mas amanhã ele já vai estar de volta, hein? Aproveito para lembrar, você já mandou a sua mensagem pra gente? Mande sua denúncia, a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp, 719-9986-0003. Aproveite também para já seguir a gente no Instagram, hein? @TVAratu, e me dê essa moral também no meu Instagram, Dana Mazei. Você também pode acompanhar a nossa programação no YouTube, no canal do YouTube da TV Aratu. Agora vamos aos destaques da edição de hoje. Júri popular dos 3 acusados de envolvimento na morte da cantora gospel Sara Freitas é adiado. A defesa dos réus alegou falta de estrutura e segurança. Diego Macedo. Pois é, Dani, o julgamento foi cancelado pela defesa, alegando que o fórum aqui do município de Dias Dávila não teria estrutura para atender toda a demanda. Além disso, a defesa também acabou alegando, dizendo que na hora que os acusados estavam chegando, eles foram hostilizados por populares e na entrada do fórum teria um corpo de jurados que poderia aí ter sido afetado por essas pessoas que hostilizaram os acusados. Ao menos 7 farmácias foram alvos de assaltos em Salvador nas últimas semanas. As famosas canetinhas emagrecedoras têm motivado as ações criminosas. Entre os dias 15 e 25 de novembro, mais de 80 caixas do medicamento foram apreendidas. Vitor Castro traz detalhes da ação deflagrada pela polícia para desarticular o esquema. Entre os meses de janeiro e setembro deste ano, foram registrados 279 casos de roubos em farmácias. Guarnições da Polícia Militar registrando ocorrências de roubo de canetas emagrecedoras. E aí eu acabei vindo por outro caminho para justamente não passar por aqui pela frente, porque ainda estava tudo trancado, meio mundo de carro de polícia parado. Ônibus coletivo é alvo de ação criminosa no final de linha do bairro do Garcia, após homens tentarem embarcar sem pagar a passagem. O caso aconteceu no final de linha do Garcia, quando o rodoviário não parou para homens entrarem. Os homens pegaram pedras e começaram a jogar dentro do ônibus. As pedras quebraram os vidros do ônibus, os passageiros ficaram muito assustados. Tem um vídeo que mostra o momento de desespero em que mulheres, aparecem dentro do coletivo, o vidro já está quebrado, tem até uma senhora que está sentada com um curativo na cabeça. A informação é que as pedras atingiram passageiros e inclusive fez um corte profundo na cabeça de uma passageira, que é essa que aparece com o curativo. Policiamento é reforçado no bairro do IAPI após ataque de facção criminosa que atua na região. Lara Linhares. Isso mesmo, Dani, situação muito tensa nessa região do Brongo. Eu falo aqui com Denilson Mota, do IAPI. É bem nessa região aí, ó. Vocês estão acompanhando a entrada pro Brongo. Caminhando, deve dar aí cerca de 10 minutos desse local aqui, de onde a gente está falando. A informação é que houve uma intensa troca de tiros entre traficantes do BDM e do Comando Vermelho. Atenção para você que está com débito com a conta de energia. A Coelba lançou uma campanha de negociação com descontos exclusivos para clientes com contas em atraso. Aproveita, hein? Fica aqui comigo que eu te conto daqui a pouquinho como é que vai ser tudo isso. Ministério Público realiza ação com oferta de serviços gratuitos aqui na capital e na ilha de Itaparica também. O público terá acesso à segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, além de reconhecimento de paternidade e exames de DNA. Eu trago mais detalhes sobre isso já também. Muito se engana quem acredita que a magia do Natal povoa somente o imaginário infantil. Os adultos também se encantam com as decorações natalinas. E para agradar os clientes de todas as idades, os shoppings e lojas de Salvador investem pesado nessa época do ano. Não é isso, Eider?
A magia de uma das festas mais esperadas do ano já deu o ar da graça nos shoppings de Salvador. Eu tenho 2 filhas que amam esse período, né? Eu preciso ir nos shoppings, verificar, ver a decoração. Afinal, esta é a data mais lucrativa para o comércio. As estratégias para atrair os consumidores são as mais variadas. A Beleza hipnotiza crianças e adultos, estimula as vendas e garante uma renda extra para os promotores de eventos. Tem um dinheirinho extra e além do dinheiro para quem realmente gosta, né, da área, gosta de trabalhar com crianças, gosta de trazer a felicidade, a ludicidade, é maravilhoso. E tem ainda os destaques da política com o nosso colunista João Tran. Bom dia, João. O que é que você tem pra gente nesta quarta-feira? Bom dia, Dani. Assunto não falta, inclusive para você que é policial militar, viu? Mudanças no Código de Ética estão pela frente. Você vai entender logo mais quais podem ser os efeitos na nossa segurança pública. Vamos lá fora, então, girar pelas ruas da nossa Salvador. O dia tá só começando. De volta aqui já ao lado de João. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Dani. Tudo Mais bem? um cafezinho com você. Mais um cafezinho, que vamos bom. nessa, né? Vamos brindar nessa. aqui também. Eu sei que você brinda com o Alex. Vamos brindar aqui um Verdade. pouquinho também. O café tá bem quentinho. Brindar mais um dia. Com certeza. Saúde Vamos pra nessa, nós. pra nessa nós. Com notícias. João, eu quero que você já comece contando pra gente sobre bares e restaurantes. Eles podem utilizar o espaço público, eles podem utilizar as calçadas ou não? Como é isso? Pois é, Dani, esse é um assunto que na prática a gente vê os bares e restaurantes utilizando os calçados, ali no Rio Vermelho, por exemplo, Largo da Dinha, então por aí vai. Na prática já acontece. Mas você sabia que até hoje não tinha nenhuma determinação, nenhum uso legal ou uma explicação de como isso é feito? Pois é. Assunto, então, que ganha um ponto final, porque a partir de agora o prefeito Bruno Reis sancionou uma lei do vereador Daniel Alves. Ele indicou que, por exemplo, faixas de pedestre não podem ser utilizadas, outras delimitações também vão precisar existir. Então, você que é comerciante, tem seu bar, tem seu restaurante, presta atenção nesse momento, você precisa sim seguir essas novas delimitações. A partir de agora você vai ter que indicar por meio de placas, por meio de sinalizações, que esse calçado público, essa via pública é também utilizado pelo seu estabelecimento. E claro, tudo de acordo com as normas legais, que dessa vez está tudo explicado. Vamos ouvir, inclusive, o vereador Daniel Alves, ele que é autor dessa lei e vai nos explicar um pouco mais sobre esse projeto que teve, inclusive, anuência do setor de bares e restaurantes. Necessidade de estar fazendo essa regulamentação, porque tem uma insegurança jurídica muito grande, todo mundo gosta, aqui em Salvador todo mundo gosta de sentar na rua. Eu fico dizendo que a gente gosta de sentar onde não tem teto, né? Então gosta de sentar na rua e a gente nunca teve uma regulamentação, era uma dificuldade você na prefeitura conseguir dar entrada para você conseguir uma licença, que muitas vezes a licença era de boca, digamos assim, não, pode colocar, né? Não tinha um critério, uma formalidade para você conseguir colocar as mesas e cadeiras no espaço público. Então ele foi pensado dentro do segmento, naturalmente respeitando o poder executivo, que é quem tem a capacidade de dar essa licença, e respeitando também, além do segmento de bares e restaurantes, né, dos empresários, também a população, que muitas vezes está num lugar onde tem aquela quantidade grande de mesas e cadeiras, não consegue passar, circular na calçada, ou não consegue circular na própria rua. Para organizar, né? Exatamente, e para atender a todo mundo, a quem gosta de mesas e cadeiras do lado de fora e a quem também não gosta e quer um espaço mais livre. Pois é, Dani, então essa é a nova determinação. A partir de agora tem que pedir para a prefeitura e ter toda uma organização de fato, que antes ficava num limbo de boca, como o vereador comentou. Mas importante decisão e nosso cafezinho tá bom, e hoje tá bem quentinho, gostoso, viu? tá forte, tá bem quentinho. Tomate que faz o café aqui da gente. Agora, esse negócio da calçada, só complementando o que você falou, é importante ter delimitações, né? A gente sabe que não podem ter estruturas fixas, tipo muros, eles não podem construir muros, nada disso, mas ali eles acabam colocando mesas e cadeiras. É tradicional, mas é como você falou, inclusive, né? Exatamente, é importante ter realmente uma coisa mais organizada, digamos assim. Até porque se vir alguma fiscalização, que seja com base na lei, não na
vontade de um ou de outro, uma briga no bairro, que muitas vezes acontece, né? É verdade, é importante. João, estou sabendo que a polícia militar pode ter um código de ética. Como é isso? Pois é, debate importante que vem acontecendo. A gente noticia muitas vezes casos de escândalos policiais, debate da Câmara Corporal também vem nesse sentido, da conduta policial. E o governador Jerônimo Rodrigues, então, enviou um projeto de lei para a nossa Assembleia Legislativa da Bahia. O objetivo é colocar com uma conduta de ética padrão, ou seja, o que pode e o que não pode. Claro que já existiu o estatuto, então já tinha uma diretriz da própria carreira, tanto para os policiais militares quanto também para os bombeiros. Mas agora a ideia é abranger, colocar novos temas, inclusive. Então, por exemplo, redes sociais. Esse é um assunto novo que não estava versado na conduta, não tinha um documento base disso. Então, o governador Jerônimo Rodrigues colocou também nesse projeto. A partir de agora, fica descrito nessa conduta de ética que, por exemplo, um profissional da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros não pode utilizar as redes sociais para se autopromover, ou seja, utilizar uma rede social com o símbolo do Corpo de Bombeiros, com o símbolo da Polícia Militar. Então, essas são algumas das mudanças previstas pelo governador Jerônimo Rodrigues, mas, claro, minha gente, ainda vai seguir pelo debate na Assembleia Legislativa e a gente vai atualizar esse assunto que mobiliza toda a classe política, porque segurança pública e a boa conduta dos policiais é fundamental, né? Com certeza, é um assunto aí que movimenta até a sociedade, né, para esse debate, para essa discussão. Agora, João, tem um outro assunto que está muito em alta também, que é a questão de Bolsonaro, né? Eu queria que você falasse para a gente em que pé está essa situação, ele pode cumprir realmente uma prisão definitiva, como é que está aí esse processo? Dani, a gente está acompanhando dia após dia o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está preso na Polícia Federal. A gente trouxe isso no nosso Aratu 24 horas, mas agora ele cumpre prisão definitiva, já está apto a isso. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo. Ele decidiu isso na última tarde e justamente definiu que o trânsito em julgado já foi todo cumprido. Como não teve novos recursos no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro não apresentou nenhuma alegação contrária à decisão de que ele tem que cumprir esses 27 anos de cadeia, boa parte deles em regime fechado, então o ex-presidente agora já está apto a cumprir a sua pena e continuar onde ele já está. Ele já está na sede da Polícia Federal, mas antes era porque ele estava cumprindo prisão preventiva. Agora, na prática, ele já está dentro dos 27 anos de cadeia que ele recebeu pelo Supremo Tribunal Federal. Não cabe mais recurso, transitou em julgado. Então, ele e todos os outros réus da trama golpista que eles são acusados, daqueles atos dos 8 de janeiro, então eles estão presos agora em definitivo. Dani. É isso, João, que sabe tudo de política, atualiza a gente de tudo. É bom ver uma pessoa jovem assim, inteirada. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigado. É um papo inspirador aqui, nós dois. É uma alegria dividir com você. Com certeza. E pra você que tá achando que eu não tô tomando café, eu tô, gente. Aqui, ó, tudo sujo aí, de batom. Tomando, e o café tá forte. Tá para começar às 6 da manhã tem que estar forte, né? Tem que estar. Obrigada, viu, João, pela sua participação. Obrigado, Dani. Até a próxima. Amanhã a Alex está de volta. Amanhã a Alex está de volta. Tá bem cuidada a cadeira nesses dias. Obrigada, é isso. Vamos agora ver como é que fica a previsão do tempo para esta quarta-feira, 26 de novembro. Em Salvador tem sol com pancadas de chuvas de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite é de tempo firme, mínima de 24 graus, máxima de 31 graus. No município de Ilhéus, no sul do estado, a quarta-feira será com dia ensolarado e algumas nuvens. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima de 25 graus e máxima de 29 graus. Já em Cachoeira, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens também. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Aqui é prestação de serviço, você já reparou, né? Aqui a gente traz informação de política, previsão do tempo e notícia. E a gente já começa falando de um ônibus coletivo que foi alvo de ação criminosa no final de linha do Garcia. Olha a imagem do ônibus, né, que foi apedrejado. Daqui a pouquinho a gente vai trazer
trazer todos os detalhes. Tiveram passageiras feridas, hein? Essa idosa aí ficou com um corte na cabeça. Já então esse assunto, deixa eu correr aqui para a gente falar do júri popular dos 3 acusados de envolvimento na morte da cantora gospel Sara Freitas, que foi adiado. A defesa dos réus alegaram falta de estrutura de segurança. Diego Macedo foi até o Fórum de Dias Dávila, onde aconteceria o julgamento, e traz mais informações sobre o caso. Diego. Pois é, Dani, o julgamento foi cancelado pela defesa, alegando que o fórum aqui do município de Dias Dávila não teria estrutura para atender toda a demanda. Além disso, a defesa também acabou alegando, dizendo que na hora que os acusados estavam chegando, eles foram hostilizados por populares e na entrada do fórum teria um corpo de jurados que poderia aí ter sido afetado por essas pessoas que hostilizaram os acusados. Eu vou conversar aqui agora com o Dr. Rogério, que faz parte aí da assistência da promotoria, para explicar melhor toda essa situação. De fato, a defesa acabou fazendo essas alegações, pedindo um cancelamento. Isso é um tipo, né, de estratégia, doutor, da defesa para ganhar um pouco mais de tempo? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos, aos espectadores. Dani, se foi uma estratégia, eu penso que foi um tiro no pé. Observe bem, eles postularam aqui um eventual adiamento com base de que não estariam seguros aqui para fazer o júri. Observe bem, são advogados dos assassinos. Se tem alguém que deveria reclamar de insegurança, aqui sou eu que estou fazendo a acusação junto com o Ministério Público. E ainda assim, para mim, eu estou aqui de braços abertos, não estou correndo risco algum. Foi postulado, o magistrado, de forma acertada, negou diante da negativa. E o magistrado fez a opção acertada de a continuação do júri. O que a bancada de defesa fez? Abandonou o plenário do júri. Como nós sabemos, não existe julgamento sem advogado presente. Como toda a bancada abandonou de forma irresponsável, e eu acredito que não é uma estratégia de defesa, foi por medo, desespero da eventual condenação, que viria, sem sombra de dúvidas, abandonar o plenário. Aí não há uma outra opção, o magistrado tem que cancelar, dissolver o conselho de sentença e marcar uma nova data. O importante, Dani, é frisar que, apesar de não ter podido acontecer o júri por essa atitude irresponsável, eles seguem devidamente presos, entraram presos e retornarão para o presídio devidamente presos. O que foi criado aqui foi apenas uma animosidade que gerou, inclusive, um dano exorbitante ao judiciário, que para montar uma estrutura dessa, nós sabemos que não é fácil. Há que se despender de uma certa quantia pecuniária para se montar a estrutura para receber jurados, alimentação, hospedagem, porque esse júri estava previsto para levar de 1 a 3 dias. Então, tudo isso foi jogado ralo abaixo, mas ainda assim não há um sentimento de frustração em relação à justiça ou não, porque eles seguem presos. Então, assim, eles continuam presos e presos desde as datas, das respectivas datas das suas prisões, e assim permanecerão. Doutor, o que foi que o juiz disse depois que, como o senhor disse, né, depois do abandono da defesa? O juiz alegou o quê quando ele realmente cancelou esse julgamento? Não existe a possibilidade de se fazer o julgamento sem a presença de advogados de defesa, seja advogado de defesa constituído ou de advogados que possam ser colocados como dativo. Como toda a banca abandonou, mesmo se ele quisesse continuar, ele não poderia, porque não teria efetivo até de advogados dativos para colocar, para seguir o julgamento. Então, é uma questão de impossibilidade de acontecer o júri. E um julgamento estava previsto aí para durar pelo menos 2 dias, né? A gente recebeu a informação que já tinham 15 testemunhas da acusação e 2 testemunhas da defesa. Essa grande quantidade de testemunhas da acusação teria uma maior chance de condenar esses 3 acusados. Perfeito. Então, assim, mais uma vez vai ser designada uma nova data. Eles agora estão argumentando que quer mudar para Salvador. Meu amigo, eles podem mudar para Marte.
o que nós queremos é que ele seja julgado até em Marte. As testemunhas de acusação que estão rolando aqui são testemunhas, a mãe e a irmã. Uma pessoa que você está falando como testemunha é a pessoa que recebe o telefone celular de seu Ederlan Mariano para ser formatado ou excluído o iCloud. E esse serviço foi feito, depois foi devolvido, mas na verdade é uma testemunha que é do proprietário de uma loja de celular da Valéria, que ele levou para formatar e excluir o iCloud. Depois pega o telefone, dá um sumiço nesse telefone e vai na delegacia de homicídio dizer que a mulher dele estava desaparecida. Doutor, esse caso repercutiu bastante, não só aqui em Dias Dávila, Bahia, o Brasil inteiro, querendo saber onde é que estava a Sara Mariana, quando o corpo foi encontrado, a maneira que ela foi assassinada, né? Muitas pessoas ficaram aqui na porta, em frente ao fórum, buscando por justiça. A mãe de Sara Mariano saiu de outro estado, veio para cá, acompanhar esse julgamento em busca de justiça, e esse julgamento acaba sendo cancelado, suspenso, com data ainda não definida. É um momento difícil para a família, né? Perfeito. Eu acabei de conversar com a mãe, a dona Dolores, o Ministério Público também conversou com a mãe. Há uma frustração porque ela se deslocou do Maranhão até aqui. Então, há um dispêndio financeiro também por parte dela. Esse julgamento provavelmente vai ser marcado no ano que vem, porque não tem data próxima e precisa-se de 30 dias de antecedência para intimar as pessoas. Então, assim, há frustração por isso, mas ela não saiu frustrada em relação à justiça, porque eles seguem presos. Eles estão devidamente presos. Mas aí é realmente aguardar para, mais uma vez, onde quer que esteja, onde quer que seja, nós estamos preparados, diferente dos advogados de defesa que optaram por correr por medo. Pois é, Dani, nós também conversamos com a mãe de Sara Mariano, Dolores. Ela saiu de outro estado, veio aqui para Dias Dávila, especificamente para este julgamento. Ela contou para a gente um pouco das expectativas dela e também pediu muita justiça para esse caso. Vamos escutar. É uma ferida que não sara, né? E o que eu quero é só justiça mesmo, da parte dos homens da terra e do alto do céu, que eu quero justiça. Só isso. Sei que não vai trazer minha filha de volta, mas eu creio que o mandante, que é o Ederlan, é o pior dos piores, viu? Junto com aquele assassino Zadok e esse Vito, que também merece ter a mesma posição de prisão. E eu creio que o Senhor, Deus do céu, está com a mão sobre eles. Porque só o Deus do céu pode colocar ele e não tirar mais. Pelo menos quantos anos de prisão? Se fosse menos 50 anos, seria bem melhor. Pois é, Dani, você viu aí o depoimento bastante emocionado, né, de Dona Dolores pedindo por justiça, mas o julgamento acabou sendo cancelado. A defesa disse aí que o fórum aqui do município de Dias Dávila não teria estrutura e também parte do júri poderia ter sido contaminado porque populares hostilizaram a chegada aqui dos acusados. Com imagens de Robson Melo, apoio técnico Orlando Rosa, Diego Macedo para o Aratu 24 Horas. Imagine, vocês entenderam aí o que foi que aconteceu, que Diego acabou de explicar. Simplesmente, os advogados dos réus abandonaram o plenário. Disseram que não estavam se sentindo seguros para a audiência acontecer. Foi exatamente esse o argumento que eles utilizaram. Agora veja, os três chegaram lá no plenário em Dias Dávila com uma escolta policial, além aí da SEAP. Olha a quantidade de policiais militares escoltando esse trio aí na chegada ao plenário. Ou seja, mobilizou toda uma estrutura do Estado, além dos policiais militares que fizeram a segurança, que garantiram a integridade dos três. É como a gente ouviu aí o advogado de defesa da vítima, da Sara Mariano, falando. Tiveram também outros custos, né, do judiciário, com aí as pessoas que participaram do júri popular, diária, alimentação, todo um aparato do Estado. Isso aí por baixo, 20 mil reais por baixo, 20 mil reais desperdiçados, porque os advogados dos réus disseram que não estavam se sentindo seguros. Imagine, rapaz, imagine. A gente não está falando dos advogados de defesa da cantora que morreu, não. Dos réus. Eles aqui não estão se sentindo seguros.
seguros. Isso aí tá com cara de estratégia da defesa para adiar, para postergar ainda mais esse julgamento. Já se passaram 2 anos, gente, o que é isso? Foi em outubro de 2023. Mais de 2 anos, a família angustiada, esperando por uma resposta, esperando aí por esse julgamento. A mãe da cantora que morreu, a mãe viajou, ela veio aqui para Dias Dávila, né? Ela veio aqui para Bahia para acompanhar de perto esse julgamento e ficou frustrada, coitada. Frustrada, vai ter que voltar aí, vai ter que pagar a passagem de avião de novo ou de ônibus, não sei como foi que ela veio, para voltar para casa sem um julgamento, sem uma resposta concreta. É uma família que sangra. A Sara Mariano, que agora a gente chama de Sara Freitas, né, porque ela não merece realmente ser chamada com o nome do próprio assassino. A Sara Freitas era uma cantora gospel muito conhecida, principalmente na região metropolitana de Salvador, nas igrejas. Era uma mulher de Deus, não merecia ter morrido da forma que morreu. O Ederlan era o marido dela e ele planejou a morte. Agora eu fico me perguntando, imagine, ele chamou outros homens, amigos, para poder matarem a Sara Freitas. Aí eu fico pensando, se a gente chamar uma pessoa aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro, R$2.000, a pessoa não vai. Agora Ederlan chamou para matar, eles foram. Eu fico imaginando o que eles tinham na cabeça. Aceitaram o dinheiro para matar uma mulher, gente, uma mulher inocente. Armaram uma emboscada para a mulher. Eu fico revoltada, principalmente porque eu sou mulher também. A gente tem a entrevista aí, né, minha diretora Camila? A entrevista aí do promotor de justiça, o Aldo Rodrigues, que lamentou o adiamento do júri e classificou o ato como deselegante e desrespeitoso. O magistrado reforçou ainda que todas as provas de envolvimento dos acusados foram juntadas aos autos. Vamos acompanhar. Doutor, conta pra gente qual é a estratégia da acusação aí para conseguir, de fato, incriminar e prender esses 3 homens. A estratégia nada mais é do que demonstrar aos jurados o grande êxito que se teve numa apuração muito bem conduzida pela Polícia Civil, com uma confirmação em juízo com todas as provas e trazer com toda a meticulosidade, com toda a ponderação, com toda a demonstração de fatos evidentemente comprovados, não só da autoria delitiva dos 3, e um, inclusive, que já foi condenado anteriormente, mas, sobretudo, pela forma como o crime foi cometido. Então, as qualificadoras que também precisam ser muito bem demonstradas com todo o acervo probatório que foi produzido nos autos, desde a fase policial. Quantas testemunhas serão ouvidas? Nós temos arroladas 17 testemunhas, 5 da acusação e mais 12 pelas defesas. Então, presume-se que tenhamos um júri um pouco demorado, justamente pela defesa de uma quantidade grande de testemunhas a serem ouvidas. O Ministério Público ele trabalha com o sentimento de buscar a justiça. A pena a ser aplicada é a consequência dos crimes que foram cometidos. Então, evidentemente que se busca não só pelo sentimento de justiça também, mas pelo sentimento de punição, pela transgressão das leis que foram cometidas, dos crimes que foram cometidos. Nós já tivemos uma condenação, evidentemente, que foram 20 anos e 4 meses para o motorista, que em tese seria até considerado como teve no julgamento uma participação de menor importância em um dos crimes. Mas a gente vai lutar e vai buscar justamente para mostrar à sociedade, para mostrar ao corpo de jurados, essa necessidade de se fazer justiça com a aplicação da pena máxima que for possível nesses casos. Eu falei há pouco e eu preciso realçar o excelente trabalho feito pela Polícia Civil, uma quantidade de provas técnicas absurdas, isso inclusive foi muito veiculado na imprensa, e é papel da defesa tentar desconstituir aquilo que foi muito bem provado. Caberá ao Conselho de Sentença, que a gente sabe da idoneidade moral e da reputação de todos que aqui sentam e todos que foram escolhidos para isso, para avaliar as argumentações do Ministério Público, as provas existentes no processo e, sobretudo, as argumentações da defesa. Então, fica a cargo do município, da população, do corpo de jurados, entender quem estaria falando a verdade ou se aquilo que foi produzido não tem certa relevância no processo. A defesa dos réus pediu, né, que esse julgamento aconteça não mais em Dias Dávila, mas em Salvador, no Fórum Rui Barbosa. Independente de onde seja, a gente vai seguir acompanhando esse caso que teve muita repercussão, não só na Bahia, mas em todo o Brasil. Então, esse julgamento foi adiado, deve acontecer no ano que vem, né? Já estamos aí praticamente em dezembro, mas a gente vai seguir em cima
deste caso. Agora, 6h28. Vem aqui comigo. Ao menos 7 farmácias foram alvo de assaltos em Salvador nas últimas semanas. As famosas canetinhas emagrecedoras têm motivado essas ações criminosas. Entre os dias 15 e 25 de novembro, mais de 80 caixas do medicamento aí foram apreendidas. Vitor Castro traz todos os detalhes desta ação deflagrada pela polícia para aí desmontar esse esquema. Uma cena cada vez mais comum nas farmácias de Salvador. Guarnições da Polícia Militar registrando ocorrências de roubo de canetas emagrecedoras. Na noite da segunda-feira, um roubo acabou frustrado nessa farmácia aqui na região da Pituba. 2 homens acabaram presos. Um deles chegou a fazer uma pessoa de refém dentro do estabelecimento. Com a dupla, a polícia recuperou 42 caixas de canetas emagrecedoras. A moradora foi avisada pelo pai sobre o tiroteio, algo incomum na região. E aí eu acabei vindo por outro caminho para justamente não passar por aqui pela frente, porque ainda estava tudo trancado, meio mundo de carro de polícia parado. Mas ele me falou que foram mais de 20 tiros, estava todo mundo desesperado, gente, os prédios todo mundo desesperado, porque foi muito tiro. Nas primeiras horas desta terça-feira, uma operação foi deflagrada contra este tipo de crime. Pelo menos 10 pessoas integram uma quadrilha especializada nos roubos. 200 agentes atuaram em Salvador e em cidades da região metropolitana. O objetivo é desarticular um grupo criminoso que vem atuando em Salvador e região metropolitana, realizando roubos à farmácia, especificamente em busca de canetas emagrecedoras. A investigação durou 6 meses e identificou mais de 10 pessoas. A ação integrada consta com a participação da Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica. Entre os meses de janeiro e setembro deste ano, foram registrados 279 casos de roubos em farmácias. Estes são os dados divulgados pela Polícia Civil. Gente, é um absurdo o que está acontecendo, né? Todos os dias, farmácias são alvo aí de criminosos que já vão diretamente ali pegar as canetinhas que ficam nas geladeiras, né? Canetinhas que valem aí numa média de R$ 1.500 cada canetinha, que é uma canetinha para quem tem diabetes, mas que acaba sendo muito utilizada por quem quer emagrecer. E agora parece que as quadrilhas, que o tráfico de drogas está se especializando nisso, em roubar essas canetinhas da farmácia para poder revender. Não é só o Comando Vermelho do Nordeste de Amaralina, não. Tem várias facções de vários bairros de Salvador que estão agora fazendo isso. Mandam adolescentes, principalmente, eles mandam adolescentes armados invadirem as farmácias, roubarem as canetinhas. Por quê? Porque o adolescente não pode ser preso, ele é apreendido, né? E aí é isso que eles fazem. Mas o adolescente está aí com arma de fogo. A gente viu ali a imagem das canetas, né, que vem na caixa, juntamente com o revólver que foi apreendido também. Eu lembro que na noite da última segunda-feira, teve troca de tiros numa farmácia no Parque Júlio César, Pituba, uma drogazil. Na noite da última segunda, que foi invadida por criminosos, a polícia chegou na hora, conseguiu impedir mais um roubo, né? Olha aí, os estilhaços, muito vidro no chão. Teve troca de tiros, porque os assaltantes, eles vão maquinados. Eles invadem aí essas farmácias armados. Olha a correria aí do policial, olha a quantidade de viaturas, a quantidade de policiais. Isso porque a farmácia não quer colocar segurança. A farmácia alega que tem seguro. Olha aí, ó, quantas viaturas da Polícia Civil, também policiais militares, tudo isso aí para poder combater esses roubos de canetinhas. Exatamente. O tráfico existe porque tem pessoas que compram drogas. E nesse esquema aí, né, de roubo de canetinhas, esse esquema existe porque tem quem compre. Errado também é quem acaba comprando aí de forma ilegal essas canetinhas, porque coloca a própria saúde em risco, hein? Essas canetas tem todo um controle, elas são vendidas, elas precisam estar armazenadas em isopores com gelo ou então em geladeiras. E aí, quando eles roubam, o trajeto que eles fazem, a gente não sabe como é que eles armazenam essas canetinhas. Então, a pessoa que compra, além de estar fomentando o crime, ainda coloca a própria saúde em risco. Será que vale a pena? Lembrando que funcionários de farmácias estão com medo, gente. Eles acordam para trabalhar e estão com medo, porque quando esses criminosos
criminosos chegam, eles roubam as canetinhas, mas eles também assaltam os funcionários. Isso quando não manda se trancarem no banheiro, quando não faz os funcionários reféns, quando não maltratam os funcionários. Eles roubam aparelhos celulares, eles roubam até aliança de funcionário que usa aliança de ouro, eles estão tomando. Então, os funcionários estão com muito medo porque as farmácias não estão também colocando segurança. A farmácia alega que existe um seguro para cobrir esses roubos de canetinhas. Sim, tudo bem, tem um seguro para cobrir os roubos, mas e a integridade dos funcionários e dos clientes também? Porque se tiverem clientes na hora, os clientes também vão passar aí pelo sufoco de serem assaltados e até de sofrer algum tipo de violência. Na última segunda-feira, teve troca de tiros. Quando a polícia chegou, os assaltantes atiraram na direção dos policiais, teve o revide. Se um tiro desse pega em um cliente e se um tiro desse pega em um funcionário, como é que vai ser? Só assim, para poder a farmácia colocar segurança e tomar uma providência? Só assim, com uma pessoa baleada, uma pessoa morta? O que é isso, gente, que está acontecendo? Todos os dias tem assaltos em farmácias. Agora, as farmácias estão perigosas, hein? Juca sempre fala aqui que ele não frequenta mais farmácia. Eu também vou evitar farmácias. Por quê? Porque quase todos os dias, aliás, todos os dias tem assaltos em farmácias. A gente está acompanhando aí o Batalhão Apolo, né? O Batalhão de Prevenção a Roubos a Veículos. Aí é o Batalhão Apolo, que foi para cima e conseguiu impedir mais um roubo e conseguiu prender os assaltantes que fazem parte aí também de quadrilhas de tráfico de drogas que agora estão partindo aí para esses roubos de canetinhas. É um absurdo isso que está acontecendo. Qual será a farmácia que vai ser assaltada nesta quarta-feira? Tem que ser realista. Não, Camila, eu tenho que falar a realidade. O que é isso que está acontecendo? A gente vai seguir acompanhando. Será que a farmácia vai colocar segurança ou não? É isso que a gente espera, que uma providência seja tomada, porque a polícia não pode ficar presa em farmácia. A polícia tem mais o que fazer também. Então, a polícia não pode ficar ali tomando conta só de farmácia. Então, vamos ver isso aí. É um absurdo e vamos seguir acompanhando essa situação. Eu fico revoltada. Vem comigo aqui, Vaguinho. 30 mandados de busca e apreensão são cumpridos em municípios baianos de Itabuna, Ilhéus, Itajuí, Ubaitaba, Jequié e Itacaré, além de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, contra um grupo suspeito de fraude em processos licitatórios em Itacaré, no sul da Bahia. Os suspeitos também são investigados pelos crimes de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. 7 agentes públicos foram afastados dos cargos. As investigações apontam ainda que o esquema criminoso operou entre 2018 e recebeu aí mais de 30 milhões de reais. Operação pesada, então, no interior e também na cidade aí do Espírito Santo. E a gente acompanhando a Polícia Federal invadindo, indo pra cima, fechando o cerco. Primeiro eles investigam, né? Depois eles já vão certo aí fazer esta operação. Imagine, 30 milhões de reais é muito dinheiro, viu? Vamos movimentar? Quarta-feira quente, hein? Vem comigo aqui, Silvão, também aqui eu não paro. Ônibus coletivo é alvo de ação criminosa no final de linha do bairro do Garcia, hein? Após homens tentarem embarcar sem pagar a passagem. O veículo foi apedrejado pelo grupo. Vamos acompanhar. O caso aconteceu no final de linha do Garcia, quando o rodoviário não parou para homens entrarem e os homens pegaram pedras e começaram a jogar dentro do ônibus. As pedras quebraram os vidros do ônibus, os passageiros ficaram muito assustados. Tem um vídeo que mostra o momento de desespero em que mulheres, aparecem dentro do coletivo, o vidro já está quebrado, tem até uma senhora que está sentada com um curativo na cabeça. A informação é que as pedras atingiram passageiros e inclusive fez um corte profundo na cabeça de uma passageira, que é essa que aparece com o curativo. Foi um susto muito grande para todos que estavam dentro do ônibus quando ele passava pelo final de linha do Garcia. A informação é que um dos homens que jogaram as pedras, ele foi aí visto em uma imagem saindo do local acompanhado de uma mulher. Ele foi identificado como Wendel. Esta é a informação que chega. O rodoviário disse para algumas pessoas que tem homens ali no final de linha do Garcia que costumam querer pegar o
o ônibus sem pagar a passagem, que eles querem pular a catraca, que chegam gritando, fazendo arruaça. E a informação é essa, que ele não parou por isso. E aí os homens pegaram as pedras e jogaram em um ato de vandalismo, mas isso acabou aí machucando pessoas que não tinham nada a ver com a situação, acabou machucando os passageiros que estavam dentro do coletivo. O ônibus teve que parar, claro, a Polícia Militar foi acionada para esta ocorrência, né, 18º Batalhão da Polícia Militar, e a gente vê aí as imagens, né? Foi no finalzinho da tarde, início da noite de segunda-feira, a gente vê o coletivo, então, aí depredado, né? Uma situação, como eu falei, de vandalismo, que acaba aí prejudicando quem pega ônibus, porque o coletivo não vai poder circular com o vidro quebrado, prejudica os trabalhadores também, que ficam com seus empregos em risco, e claro, o principal são as vidas dos passageiros que estavam dentro do coletivo e passageiros que foram atingidos e que poderia ter sido pior. Essa situação lamentável, então, aconteceu no final de linha do Garcia. Situação lamentável mesmo, que eu acompanhei. Eu conversei com algumas pessoas que ficaram muito assustadas, preferiram não gravar a entrevista, porque disseram que sempre ficam por ali, né, pelo Garcia, que não queriam se expor. Mas olha aí, pô, essa idosa com um curativo na cabeça, coitada. Essa idosa foi atingida aí depois que deram a pedrada no ônibus, quebraram o coletivo, quebraram aí o vidro do fundo do coletivo. As pedras, foram mais de 2 pedras, foram várias pedras que jogaram no ônibus, quebraram o vidro, e essas pedras atingiram aí os passageiros. E a passageira mais atingida foi a idosa, que ficou com um curativo na cabeça. Olha aí o vidro do ônibus quebrado, ou seja, dano ao patrimônio aí também, que é de um coletivo que presta serviço para a população. Esse coletivo aí com o vidro quebrado não vai poder circular amanhã, por exemplo. Por quê? Porque o vidro está quebrado. Até ser consertado, esse ônibus não vai poder rodar. E aí, o motorista, o cobrador, os rodoviários fazem o quê? Se não tem ônibus para eles rodarem, eles vão fazer o quê? Ou seja, a população sofre com menos um ônibus na rua, os trabalhadores sofrem sem trabalho, correndo o risco até de serem demitidos, querendo ou não. Então é dano para todo lado. E o pior são as vidas dos passageiros, hein? Que poderiam ter morrido, sim. Imagine você receber uma pedrada de graça na cabeça, você tá ali no ônibus, voltando para casa, depois de um dia de trabalho, de repente, o ônibus aí é apedrejado, estilhaço de vidro para todos os lados. Tiveram pessoas aí que se cortaram também, que as pedras não atingiram os passageiros, mas que eles foram aí atingidos pelos estilhaços de vidro. Olha aí a situação dentro do coletivo. Logo depois desse ataque, o ônibus precisou seguir para a garagem. A gente viu aí, ó, no momento da ação, o ônibus parou, a população aí vendo como é que estava a situação dos passageiros atingidos, todo mundo preocupado ali com quem foi atingido, principalmente com a idosa que foi atingida. Isso foi no final de linha do Garcia. Homens que costumam querer entrar no ônibus e pular a catraca, né, para não pagar a passagem. E aí o motorista já sabia, não parou. Quando o motorista não parou, eles foram e jogaram as pedras. Olha aí os rodoviários conversando com os passageiros. Aí, ó, exatamente, olha aí, ó, o passageiro conversando com os rodoviários. Aí já é um vídeo de dentro do coletivo, né? Todo mundo muito assustado, muito vidro também no chão. Ou seja, agora o passageiro, ele tem medo de pegar ônibus e ser assaltado, e também ele tem medo agora de ações de vandalismo. Imagine uma ação gratuita, do nada, homens que jogaram pedras no ônibus porque o ônibus não quis parar para eles entrarem de graça, pularem a catraca. Imagine se isso vira moda. Agora um foi pego, hein? Os outros correram, mas um tal de Wendel, ele foi pego em flagrante. A polícia conduziu ele até a central de flagrantes da Polícia Civil. Um tal de Wendel. Não conseguiu correr, não. Os outros correram, mas a informação é que eles são dali mesmo, do final de linha do Garcia. Situação triste. Olha aí, ó, chegando na delegacia acompanhado dos policiais militares do 18º Batalhão de Polícia Militar. A polícia foi acionada
para esta ocorrência. Olha ele aí, ó, chegando, tá com roupa da Adidas. Será que tem envolvimento com o BDM? Não sei. Já tô aqui já também atenta a tudo. Tá usando roupa da Adidas, que em Salvador essa marca é associada ao BDM. Pode ter envolvimento com o tráfico também. O fato é que ele cometeu um ato de vandalismo e, como eu falei, a pedra chegou a cortar a testa aí daquela idosa, coitada, que foi atingida pela pedra. Ele poderia ter matado uma pessoa, né? Ele assumiu o risco de ter feito isso. Um absurdo. É cada coisa que a gente vê aqui em Salvador, né? Agora isso, já não basta aí a violência que a gente acompanha. Agora isso, vandalismo em ônibus, jogando pedra em ônibus, depredando aí, né, o coletivo que é utilizado para prestar um serviço para população. É revoltante uma situação dessa, viu? Que bom que a senhora tá bem, apesar de todo o susto, né? Fizeram um curativo nela e que bom que o Wendel também foi conduzido para a delegacia. Os outros fugiram, mas a polícia já sabe aí onde é que eles ficam. É questão de tempo também para encontrar os outros vândalos. Ó, policiamento reforçado no bairro do IAPI depois de um ataque à facção criminosa que atua na localidade. Lara Linhares tem mais informações. Isso mesmo, Dani, situação muito tensa nessa região do Brongo. Eu falo aqui com Denilson Mota, do IAPI. É bem nessa região aí, ó. Vocês estão acompanhando a entrada pro Brongo. Caminhando, deve dar aí cerca de 10 minutos desse local aqui, de onde a gente está falando. A informação é que houve uma intensa troca de tiros entre traficantes do BDM e do Comando Vermelho. O que é que chega pra gente? Esses homens do CV que comandam a área, eles estariam numa região de Biqueira, uma região da quadra, como eu falei, fica a cerca de 10 minutos daqui, no momento em que foram surpreendidos pela chegada dos homens do BDM, que seriam aí da região da Divinéia e também da Avenida Peixe, que fica na Liberdade. Portanto, começou aí essa intensa troca de tiros, o que foi confirmado por moradores que relataram que estavam ouvindo tiros justamente nessa região da quadra. Agora a situação já está mais controlada, a polícia entrou aqui também no local em direção ao Brongo. Essa região aqui do Brongo, né, esse bairro, essa região vem sofrendo muito com essa disputa aí entre facções criminosas, né? A informação é que essa região, como a gente conhece, é sim comandada pelo CV, mas nos últimos dias houve uma tentativa de tomar essa região, ou seja, os homens do BDM chegaram aí a conseguir comandar essa região por algumas horas, por cerca de um dia, e, portanto, depois esse comando aí foi restabelecido para os homens do CV. Então, ainda está acontecendo essa disputa, ou seja, os homens do BDM estariam realmente tentando dominar essa região aqui, que é conhecida como Brongo, uma região de vulnerabilidade, ou seja, moradores aí sofrendo com essa situação, essa disputa de poder que começa a afetar a rotina desses moradores. A gente vê pichações também, como vocês conseguem ver nessas imagens, existiam pichações que foram sobrepostas aí, ou seja, pichações que estavam aí com o CV, e os homens do BDM chegaram aí a tentar tomar essa região. A informação é que Libra seria realmente o homem do CV que estaria comandando aí, ele que retomou esse comando para o CV. Tony 7 seria o homem que estaria liderando esse bonde aí na tentativa de voltar ao território, ou seja, Tony 7 seria do BDM, do bonde do maluco, e, portanto, estaria aí comandando essa tentativa de comandar aqui essa região do Brongo. Por isso aí a gente vê que a região, os moradores continuam sofrendo com essa briga aí entre duas facções criminosas que se estabeleceram em Salvador. Com imagens de Denilson Mota, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. É isso que acontece, né? Quando uma facção está duelando com outra, que invade a área rival, ela costuma querer mostrar poder. Então, além de chegar atirando, também acaba aí pichando muros, pichando casas, pichando paredes e cobrindo a pichação da facção que é da localidade. Eles querem mostrar um certo poder e acabam, então, levantando bandeiras. Essa situação aí foi no Brongo do IAPI, policiamento reforçado, e a gente, claro, vai seguir acompanhando isso aí, que acaba tirando a paz dos moradores de bem. Olha, mais uma mulher vítima da violência. A vítima foi atacada pelo companheiro e arremessada pela escada em Massaranduba. O motivo? Ciúmes. O filho da vítima presenciou toda a agressão. E quem conta essa história pra gente é Tássio Michel.
Pois é, a nossa equipe chegou aqui na Ribeira para conversar com Dona Edna, de 72 anos, porque a filha dela, a Ivana, de 35 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio nos últimos dias. Ela já tinha conversado com a filha, alertado sobre esse relacionamento tóxico que ela havia vivendo com o seu companheiro, mas nos últimos dias aconteceu uma situação muito complicada. Foram socos, golpes e ela segue internada numa situação muito complicada. Conta pra gente, como é que tá sua filha, o que foi que aconteceu? Ela tá muito debilitada, que eles já estavam brigando no meio da rua. Ela foi atrás dele, chamar ele para vir para casa e começou a xingar ele. Ele não aceitou o xingamento, foi atrás dela e começou a bater. Ela, para se livrar das pancadarias dele, entrou e invadiu uma casa de um rapaz que é muito amigo nosso e para se socorrer. Ele invadiu a casa e continuou batendo nela. Bateu até ela desmaiar. Quando ela desmaiou, ele continuou batendo, dando chute, pontapé. Cortou o cabelo dela, dava pisão na barriga dela. Ele cortou o cabelo dela? Cortou, pediu um barbeador para cortar o cabelo dela, pediu tesoura, o rapaz não quis dar. E continuou espancando muito minha filha. Muitos populares que levou ela, chamou a SAMU, botou ela na SAMU, ajudaram ela desacordada por muitos minutos. Tanto é que quando ela chegou na UPA do Roma, os pessoal da UPA não quis atender. Só deu entrada do nome dela, mas não deixou ela lá. Mandou ele transferir ela na mesma ambulância para o hospital do subúrbio. Ela estava muito desacordada, estava praticamente sem sinais vitais. Porque a enfermeira disse que praticamente ela chegou lá morta, porque ela não falava, não respirava, nada disso, não dava sinal nenhum de vida. E ele está continuando, estava passando por aqui há poucos dias. Como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. E a senhora procurou nossa equipe para pedir justiça para que ele seja preso, é isso? É isso, que eu quero que ele seja preso. E nunca mais ele sair. Porque está arriscado o quê? Ele sair e querer terminar o serviço que ele está querendo fazer, né? Ele prometeu matar ela? Prometeu antes, muito disso, ele disse aqui na minha porta. Aí eu vou lhe pegar e eu vou lhe matar. Eu vou lhe matar. E como foi para a senhora receber essa notícia? Como é que a senhora ficou? Eu fiquei muito mal, né? Como eu estou até hoje, tentando ainda, né, recuperar, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho pressão alta, tenho diabetes, eu tenho problema de labirintite, tenho problema de ansiedade muito grave. E eu não soube na mesma hora, porque ninguém veio me avisar. Então eu vim saber já quando o dia amanheceu e ela já estava na ambulância, já procurando onde botar ela. Só que ela deu entrada lá nos hospitais como ignorada. Meu Deus. Porque não tinha ninguém acompanhando minha filha, só os médicos da SAMU. Aí eu estava procurando ela lá no hospital, não estava encontrando, porque ela estava como ignorada e como que ela tinha 40 anos. Aí me deu muito trabalho de eu procurar, eu e minha neta. E depois de muito tempo, a gente procurando lá dentro, foi que encontramos ela. Ela toda arrebentada, a barriga está costurada, rachou a metade do baço, não pôde costurar porque é tecido mole, está grampeado, perdeu 65% do intestino, está com o nariz quebrado, coluna fraturada, cabelo cortado, tudo isso. E, ela tá e ele ainda fica na expectativa de terminar o serviço, é isso que a senhora me contou? Ele fica passando, acho que para ver se vê ela, não sei, ele passa normal, como se nada tivesse acontecido, tá entendendo? E eu que fico em mal situação, né? Porque eu não sei. Ele por aí, como que tá gostando, e na certa quer saber de alguma notícia dela, né? Se morreu, se não morreu, né? Uma situação muito complicada. O que chama a atenção é que essa família, ela alertou. A mãe conversou, a irmã conversou. Uma situação muito complicada. Vocês pedem justiça para que ele não fique transitando aqui. Que ele não fique transitando, que ele respeite. O que ele fez com minha irmã não se faz nem com animal. Eu passei a noite com ela. Eu vi o sofrimento que minha irmã passou, sabe? Vomitando a noite toda, chorando, transtornada. Entendeu? Tá usando fralda. E um vagabundo desse tem que estar solto, ainda passando por aqui. Ele tá achando que ele é o bonito, que ele é o gostoso. Não vai ficar impune. Eu peço justiça. Porque se ele não fizer, eu mesmo faço. Calma. É uma situação muito complicada. A gente tá falando de uma mulher, uma jovem. O jovem é de 35 anos, uma mulher de 35 anos, que recebeu essa orientação da família para que não continuasse esse relacionamento. Ele já tem um histórico de agressões, ele já batia nela antes. Ele também tinha outra mulher, que ele já foi agressivo com a mulher que ele tinha. E agora pedia para ele respeitou a minha mãe. Devia dizer que ia matar ela. Já pegou esse menino, já mordeu no braço dele. A criança? A criança.
O filho dela aqui, ele já mordeu o braço dele. Isso não pode ficar impune. Vocês foram na delegacia da queixa? Minha mãe disse que foi lá. Eu não sei como foi, que eu não estava presente, que eu estava trabalhando. Mas eu acho. A justiça quer dizer, não vê não, é. Quer dizer, se a gente matar uma pessoa, a gente vai presa rápido, né? E esses vagabundos que faz com uma pessoa não vai preso. Vai ficar rodando por aqui e a gente ficar de boa e aceitar isso aí. E essa é a realidade dele. Ele tá transitando, indo pra cima e pra baixo, como se nada tivesse acontecido. Que ele quer saber se ela está em casa, né? Pra ele terminar o que ele prometeu que ia fazer, que ia matar. Ele prometeu matar ela? Falou, vou te matar, eu vou lhe matar. O tal do Nino, Nino mergulhador de... Viu? Tava com o cartão dela da Bolsa Família, tava no caixa eletrônico. Minha irmã que tomou da mão dele, que ele achou que o Bolsa Família dela tinha coisado. Ele rouba ela, ele pega tudo dela. Ela tem problema também, entendeu? Que ela tá sendo acompanhada pelo CAPES. Ela toma remédio controlado. Ele cortou o cabelo dela. Você acha que nenhum vagabundo de biqueira não faz esse tipo de coisa com ninguém? Pra ele fazer, quem é ele aqui no jogo do bicho? Pra mim, ele não é ninguém. Então aproveite, tem muita gente assistindo agora, são milhares de pessoas assistindo a gente agora. E eu queria que você fizesse apelo até pra Polícia Civil, pedindo justiça. Como é? A polícia da mulher que dê providência, que procure ver a Maria da Penha, que procure ver isso. Que ele quer matar ela. Ele quer saber dela, se ela está para poder terminar de fazer o que ele não conseguiu. E ele não vai conseguir. Eu estou pedindo justiça, pelo amor de Deus. Se Deus existe, eu quero que vocês façam justiça, porque isso não pode ficar impune. Isso não existe ficar impune. E ele está rodando, transitando como se tivesse nada acontecido. E ele tem que respeitar. Mulher não se bate, mulher se trata com carinho e com respeito. Entendeu? Então eu peço a Maria da Penha, já que existe, eu quero que ela corra atrás. Porque para dizer que vai fazer medida protetiva, que não faz, e quando sai, pega e mata a mulher. Então eu preciso de justiça. Eu quero justiça, que isso não fique impune. Ela está aberta, ela tem problemas mentais, entendeu? E ele cortou o cabelo dela, quem é ele? Um agressor de mulher, da primeira mulher dele, ele vem agressando, batendo, e fez isso com minha irmã, que não vai ficar impune, não. Não, mas agora a gente está com vocês nessa situação. Podem confiar, a gente vai acompanhar vocês até esse caso seja solucionado. Isso, eu quero que resolva. A gente vai acompanhar vocês. De todas as formas. Porque minha mãe não tem idade para estar passando por essas coisas. E nem eu aguento ver isso. Eu juro. Se eu me bater com ele, eu não sei não. Calma, calma. Olha, a gente vai acompanhar esse caso, dando total suporte a essa família. Eu volto com você no estúdio aí, Dani. Com imagem de Nonato Baracho, Tássio Michel para Aratu 24 horas. Muito obrigada, viu, Tássio? É uma fala muito forte, né? Tanto da mãe quanto dessa senhora. E Deus existe, viu? Eu tenho certeza que a lei divina vai ser cumprida. Agora a gente tem que batalhar para a lei do homem, para a justiça ser feita. Porque esse covarde, ele tentou matar essa mulher. Ele cortou o cabelo dela para quê? Para poder mexer na autoestima. Porque muitas vezes, sim, a autoestima da mulher tá onde? Tá aqui no cabelo. O cabelo é poder, a gente se sente mulher, a gente se sente viva. Então ele já raspou o cabelo dela, cortou o cabelo dela para poder deixar essa mulher para baixo. Depois, segundo o relato aí da parente, ele começou a pegar o dinheiro dessa mulher. Depois tentou matar a mulher, empurrou da escada. O filho dela presenciou toda esta agressão. Graças a Deus que ela tá viva. Agora a gente vai correr para colocar esse homem na prisão. Não adianta ele tentar se esconder, não, porque eu tenho certeza também que aqui a justiça vai ser feita e graças a Deus essa mulher tá viva, né? Vítima aí de tentativa de feminicídio. Agora é torcer também, viu? Para ela não voltar para ele. É importante isso, pelo amor de Deus, que ela não volte aí para este homem. Olha, vem aqui comigo agora, 6 horas e 57 minutos. Deixa eu desfilar aqui no estúdio do Aratu 24 horas. O pessoal tá acostumado a me ver correndo na rua, suada, de coturno aqui, que eu tô toda alinhada de salto. O coturno tá guardado pra amanhã, pra quinta-feira, mas hoje, por enquanto, eu tô aqui alinhada, porque o Aratu 24 horas merece, você que tá em casa merece. E a gente continua falando aí de notícia, agora eu trago um caso de Simões Filho. 4 homens foram presos depois de manterem uma família refém. Eu acompanhei esse caso e trago agora mais detalhes. Eu não quero morrer, não! Quem é Kelly? Eu não quero morrer, não!
Eu vou chamar minha mãe lá. Eu não quero morrer, não. Você não vai morrer, não, porque Deus não permite. Olha, a ocorrência que aconteceu em Simões Filho 1, no condomínio Alvorada. O conjunto que ficou movimentado no finalzinho da manhã, início da tarde de terça-feira, quando policiais militares flagraram homens envolvidos com tráfico de drogas. Eles estavam embalando a droga no momento da abordagem policial. Foram policiais da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar que conseguiram prender em flagrante 4 homens, 4 traficantes. Temos aí a imagem deles, né, saindo da viatura. Eles foram conduzidos para a delegacia de Simões Filho. A gente acompanhou o momento em que a polícia saiu do conjunto com os 4 presos nas viaturas. A gente acompanhou as viaturas e viemos aqui até a delegacia onde eles estão sendo apresentados. Os 4 presos, provavelmente traficantes do bonde do maluco, o BDM, porque a atuação em Simões Filho é aí principalmente pela facção BDM. Os 4 chegaram aqui e depois os policiais trouxeram a caixa de papelão com todo o material que foi apreendido. Jaquetas camufladas, roupas e também muita droga, hein? A informação é essa, que os policiais não conseguiram apreender armas de fogo, mas apreenderam muita droga, maconha, cocaína. Eles, inclusive, utilizavam um prato para fazer uma mistura da droga. Eles estavam preparando, embalando a droga para ser comercializada no momento em que os policiais chegaram em um apartamento e conseguiram então dar esse baque pesado na facção, baque aí pro BDM. Então 4 presos, drogas e roupas também apreendidas. O material foi trazido para a delegacia. Inclusive, a gente conversou com a mãe de um dos presos, né? Um dos presos é o Luiz Vitor. E a gente conversou com Dona Célia. Ela educadamente disse que sim, que o filho dela se envolve, infelizmente, mas que ela vai orar aí a Deus para que ele saia dessa vida. Ela vai dar conselhos a ele também. Vamos ouvir o que disse Dona Célia. Ela, inclusive, pediu emprego também. Agradeço a todos os moradores que, junto comigo, foram para cima para que nenhum ato errado fosse acontecido. Uma operação policial no qual os policiais já é de fato, não foi o dia de hoje, mas a gente já é vítima deles, chegaram já tirando, pegaram eles e botaram... Mas seu filho tem envolvimento com o tráfico? Tem, sim, não estou aqui como mãe, não estou aqui para negar. E eu quero o apoio de vocês para, junto com a gente, quando tiver essas operações no bairro, vocês chegarem com a gente para vocês filmar imediato, porque a gente já corre, como foi do fato acontecido do outro rapaz que foi como troca de tiro, e a gente como morador viu que não foi. Mas eu agradeço também o papel... A senhora dá conselho para seu filho, para ele largar o tráfico, para ele estudar, trabalhar? Dou sim. Quem me conhece sabe o meu índole sempre foi trabalhar. Fui funcionária da prefeitura há 8 anos. Agradeço ao sargento Sobral ali, que conhece toda a minha família. Ele me deu esse apoio nessa operação. E peço a ele que quem é mãe não quer ver o mal do seu filho, entendeu? E estou sempre com ele. Na mente dele, trabalhando, Luiz Vitor Bezerra Ramos. Luiz Vitor, ele tem quantos anos? Completa agora 19 anos, dia 10 de janeiro. Novo, né? Novo, é a vida, né? A senhora fala o que pra ele? O que a mãe quer é que o filho saia dessa vida, né? Porque a dor de uma mãe é uma dor que Deus consola, mas é a dor que leva o amor. Porque o amor maior hoje é o amor de uma mãe. A 22ª Companhia Independente de Polícia Militar continua trabalhando com o SOINT, que é o Serviço de Investigação da Polícia, para poder conseguir chegar até outros traficantes e também conseguir apreender armas e drogas neste conjunto Alvorada Simões Filho 1. E claro que a gente vai seguir acompanhando tudo. Olha, bota aqui na tela, por favor, a imagem que só a gente tem da chegada dos 4 presos, exatamente. Tem aí os 4 que fizeram uma família refém e tem o Luiz Vitor, né, que é o menorzinho. Cadê ele? Tem a imagem aí do momento que eles descem da viatura, cadê? Tem 2 que saíram de uma viatura e tem mais 2 que vão sair. Aqui, ó, Luiz Vitor é esse aqui, ó. Que tem até o nome da mãe tatuado aqui no peito, Célia, que foi a moça que eu entrevistei, a mãe de Luiz Vitor, que é esse menorzinho aqui. A mãe admitiu, não, ele realmente se envolve com o tráfico de drogas. Simões Filho tem atuação do bonde do maluco, do BDM. No momento que a polícia chegou no apartamento, no conjunto Alvorada, em Simões Filho 1, eles estavam embalando a droga, estavam preparando a droga. Armas não foram apreendidas
apreendidas. Somente drogas realmente que foram apreendidas, maconha, cocaína. Perceba que na chegada do material, aí é o material, ó, tinha um prato, porque eles usam colher, usam prato para embalar os pinos de cocaína. Olha aí o prato, ó, chegando na caixa de papelão. Todo o material do BDM que a polícia conseguiu apreender dentro do apartamento no conjunto Alvorada, em Simões Filho 1. A polícia pegou em flagrante os 4 aí manejando a droga, embalando a droga. Os 4 então tentaram escapar, mas não conseguiram. A gente recebeu vídeos, inclusive, do momento aí em que a polícia cerca o apartamento, cerca o conjunto. Olha aí, na janela, ele, pelo amor de Deus, não me mate não, não me mate não. A polícia age no padrão. Agora, se atirarem nos policiais, vai ter o revide, vai ter troca de tiros. Isso aí, olha a quantidade de vizinhos que foram pra rua aí, que foram... Depois, né, saíram dos apartamentos e foram para a rua acompanhar esta ocorrência. Gessé esteve lá e acompanhou tudo. Eles só se entregaram depois que a nossa equipe de reportagem chegou ao local. Depois que Gessé chegou, é que eles foram liberados, foram levados para a delegacia em Simões Filho, os 4. E a mãe do Luiz Vitor resolveu conversar com a gente, Dona Célia, uma mulher guerreira, inclusive, que disse que é mãe solo, né, que o marido dela morreu já tem um tempinho e que ela dá conselhos para o filho, mas ele não ouve, que ele nunca teve passagens, mas que depois dessa passagem ela acredita que ele vai ficar com medo e vai sair dessa vida. A gente espera, né, que realmente ele saia dessa vida. Dona Célia disse que faz bico, né, que ela está desempregada, pediu emprego, Juca prometeu emprego a ela e já conseguiu. Ela tem 2 opções aí para escolher, ou ela vai trabalhar em um mercado, ou ela vai trabalhar como merendeira em Salvador. Então ela tem essas 2 opções aí para escolher. Graças a Deus que a gente conseguiu ajudar essa mãe com um emprego. E se o filho dela quiser também um trabalho, quando ele sair da prisão, a gente vai tentar ajudar também a conseguir um emprego para o Luiz Vitor. Tudo isso aconteceu em Simões Filho, 22ª Companhia Independente de Polícia Militar, fechando o cerco e indo para cima. A gente fala agora da operação da Polícia Federal que desativou um garimpo ilegal no Parque Nacional do Boqueirão da Onça, em Centro-Sé, no norte do estado. Durante a ação foram apreendidos equipamentos e insumos relacionados à atividade garimpeira. De acordo com a Polícia Federal, o objetivo da operação era retirar pessoas que ocupavam irregularmente a unidade de conservação e promover a destruição das construções ilegais erguidas no local, garantindo então a integridade ambiental da área protegida. Ninguém foi preso. Os investigados poderão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, extração ilegal de recursos minerais e posse de artefato explosivo, além de outros delitos que venham a ser constatados. Agora, 7h05. Vem aqui comigo, Silvão. Traficante é preso durante a operação na localidade da Cirlândia, em São Caetano. É o tal do Bigão, hein? Gabriel, vulgo Bigão, viu que a Cirlândia estava cercada, tentou escapar, foi preso fugindo, foi preso aí na Avenida Frânio Peixoto, mas a polícia conseguiu marcar esse golaço. Vamos ver. A nossa equipe de reportagem acompanhou a Polícia Militar em mais um dia de buscas por traficantes em São Caetano. A gente vê a movimentação de policiais da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, ainda mais depois da prisão do vulgo Bigão. Gabriel, vulgo Bigão, que é esse aí da foto, ele foi preso tentando fugir de São Caetano. Ele percebeu que o cerco policial estava sendo feito nas localidades ali de São Caetano, na Cirlândia e também na Ladeira do Cacau, e ele então fugiu para pedir apoio aí para traficantes do bonde do maluco, BDM, do subúrbio de Salvador. Quando o Gabriel, vulgo Bigão, estava passando pela Avenida Afrânio Peixoto, ele foi localizado e preso por policiais da Rondesp BTS, que marcaram esse golaço e conseguiram prender o vulgo Bigão, que tem envolvimento com o BDM de São Caetano, tem envolvimento com vários homicídios. Ele já tinha mandado de prisão em aberto, ele era considerado foragido e ele que estava promovendo diversos ataques aí à facção rival em São Caetano. A gente conversou sobre a prisão do Bigão com o Major Zanoni, da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar. Vamos ouvir o que disse o Major.
Desde o dia 5, quando aconteceu a situação envolvendo a menina, que infelizmente veio a óbito, a Polícia Militar ela intensificou as ações de policiamento. O Comando de Policiamento da região da Baía de Todos os Santos, sob a coordenação do Coronel Leão, determinou que nós fizéssemos essa ação intensiva e a SOINT, o setor de inteligência do batalhão Rondesp ontem, logrou êxito na localização desse suspeito e conseguiu realizar a prisão na Avenida Afrânio Peixoto no momento que ele estava, em razão das nossas operações, fugindo. Conseguiu ser relocalizado lá na Afrânio Peixoto e conseguimos realizar essa prisão. A informação é que o tal do Bigão, ele age junto com o UDI e outros comparsas do BDM em São Caetano e eles estão promovendo ataques. Eles são da Cirlândia e estão promovendo ataques no complexo do Cacau, onde inclusive, teve aí a morte da pequena Yasmin, uma criança de 12 anos no início do mês de novembro. Foi esse tal de Bigão, junto com o UDI e outros traficantes do BDM que chegaram atirando na localidade e que mataram então a criança Yasmin. Além da Yasmin, outras 3 pessoas também ficaram baleadas e um outro morador morreu. O morador Edson, que não tinha envolvimento com a criminalidade, tinha 47 anos, ele também foi atingido e infelizmente não resistiu. Tudo isso aconteceu no início do mês de novembro. Uma semana depois, foi a vez de um reciclador, um homem que costumava fazer reciclagem nas ruas de São Caetano, conhecido como Beto, também foi morto em um ataque de Bigão, UDI, em um ataque do BDM. São traficantes do BDM que chegam nas localidades ali de São Caetano já atirando para poder tentar tomar as bocas de fumo dos traficantes rivais que são do PCC e que trabalham para Boca Mole, que está preso e continuam dando ordens ali no complexo do Cacau, esse tal de Boca Mole. Então tá tendo essa guerra entre facções e a novidade é a prisão do tal do Bigão, que tocava o terror em São Caetano. E claro que a gente vai seguir acompanhando toda essa situação de São Caetano. É a guerra que acontece em São Caetano, que eu já falei, não canso de repetir. Tira a paz dos moradores. Aí é o tal do Gabriel, vulgo Bigão, BDM, que fica ali na Cirlândia, onde a gente acompanhou a operação policial. Quando o Bigão viu que a polícia estava fechando o cerco, ele resolveu fugir. Ele pediu apoio para o BDM da Suburbana, do Fundão do Lobato. Quando ele estava indo se esconder no Fundão do Lobato, a Rondesp BTS chegou e falou: epa, vai para onde? No momento da prisão, ele estava desarmado. Por isso que não teve troca de tiros, Porque se ele tivesse armado, talvez ele tentasse aí fugir atirando na direção da polícia, mas ele estava desarmado, então Gabriel, vulgo Bigão, foi preso. Exatamente! Bota aqui na tela os nomes, porque ainda faltam o tal do UDI ser localizado, o tal do Neguinho, Alex, Bolt, Bida, tem JR também. Esses são integrantes do BDM da Cirlândia em São Caetano que estão promovendo ataques na localidade do Cacau, no complexo do Cacau, que também fica em São Caetano, mas que é de uma outra facção, é de Boca Mole. Lembra de Boca Mole, que está preso? Mas Boca Mole dá ordens aqui para o tráfico do PCC da localidade do Cacau. Então são 2 áreas de um mesmo bairro que estão em guerra e quem fica no meio disso? A gente, população de bem. Inclusive, a gente mostrou a foto aqui da pequena Yasmin, também a garotinha de 12 anos, coitada, aí ela, que estava na porta de casa, se eu não me engano foi no dia 6 de novembro, foi no início desse mês de novembro. A pequena Yasmin, de 12 anos, estava jogando bola com a amiguinha na porta de casa, quando o UDI, Bigão, esse que foi preso, chegaram já atirando na localidade. Na época, Na época não, que foi esse mês, não faz nem tanto tempo assim. 4 pessoas foram baleadas. 2 morreram e 2 aí ficaram internadas, hospitalizadas. Os que morreram foram a pequena Yasmin, de 12 anos, e Edson. Eu lembro bem o nome desse morador. Edson, morador que tinha 47 anos, que também morreu. Pessoas que não tinham nada a ver. Uma semana depois dessas 2 mortes, o que foi que aconteceu? UDI, Bigão e esses homens do BDM
CTM deram mais um ataque e foi a vez de Beto. Lembra de Beto, reciclador? Ele costumava ficar catando lixo, ele fazia reciclagem. Beto foi atingido também e foi morto uma semana depois. E agora a gente vai acompanhando aí constantes ataques acontecendo em São Caetano, tirando a paz dos moradores. Então, Bigão foi preso pela Rondesp BTS e o cerco está fechado, hein? A 9ª Companhia Independente de Polícia Militar está na área, está em São Caetano com o apoio da 14ª e da 16ª e a gente vai acompanhar essa situação na expectativa que os outros integrantes também sejam presos, independente de que facção seja, mas que sejam presos e punidos. Olha, no próximo bloco eu trago para você mais detalhes da campanha de negociação de débitos da conta de energia. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Mas antes, vamos conferir um recadinho. Este ano foi muito especial para nós. As Telhas Simonace Nordeste completou 30 anos na Bahia e 70 anos no Brasil, investindo no social e novas parcerias. Sempre inovando com controle rígido de qualidade, melhor rendimento e uma produção ecologicamente correta, assegurando padrão elevado e satisfação dos nossos clientes. Neste Natal, renove o que te protege, te dá conforto e segurança. Sua casa. Boas festas. Telhas Simonace Nordeste. Qualidade acima de tudo. Estamos de volta! Presta atenção aqui nessa dica. A Neoenergia Coelba lançou uma campanha de negociação com descontos exclusivos para clientes com contas em atraso. Os débitos poderão ser parcelados em até 21 meses no cartão de crédito. A ação acontece até o dia 31 de dezembro e negociação pode ser feita 100% online pelo portal de negociação da Neoenergia Coelba que está na tela, nesse endereço aí que você está acompanhando. Olha, vem aqui comigo porque tem oportunidade. Ministério Público realiza ação com oferta de serviços gratuitos de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, orientações nas áreas da família e civil, além de reconhecimento de paternidade e exames de DNA. O mutirão acontece hoje no Fórum de Itaparica, hoje e amanhã. Obrigada. Hoje e amanhã no Fórum de Itaparica, das 9 da manhã até as 4 da tarde. E sexta-feira, no campo da Pronaica, em Cajazeiras, aqui em Salvador. Na capital, a ação também vai contar com atendimento às vítimas de crimes violentos e, em especial, vítimas aí que estão em vulnerabilidade. Gente, cadê os atrasados da Black Friday? Você aí ainda não trocou de smartphone? Corre porque está acabando. A Black Friday indecente da TIM está nos últimos dias. Então presta atenção. O Galaxy A06 5G com 128 GB de armazenamento está saindo por 12 vezes de R$ 42,00 ou R$ 499 à vista no TIM Controle Plus. Só que essa oferta é por tempo limitado. São os últimos dias para sair com o Galaxy por menos de R$ 50,00 por mês. A oferta assim é só na Black Friday indecente TIM, galera. Deixou passar, mandou mal. E tem mais. Quem aproveita essa oferta também manda bem com um super plano. No TIM Controle você tem muita internet, WhatsApp incluído para mandar mensagens e uma assinatura de streaming para escolher e trocar todo mês. Passe na TIM ainda essa semana e aproveite todas as ofertas da Black Friday indecente. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já, não sai daí. De volta e para falar da época do ano que eu mais gosto, que é o Natal, muito se engana quem acredita que a magia do Natal povoa somente o imaginário infantil. Os adultos também se encantam com as decorações natalinas. E para agradar os clientes de todas as idades, os shoppings e lojas de Salvador investem pesado nessa época do ano. Isso porque sabem que o retorno é tão certo quanto a visita do Papai Noel.
No calendário ainda falta mais de um mês para o Natal, mas a magia de uma das festas mais esperadas do ano já deu o ar da graça nos shoppings de Salvador. Eu tenho 2 filhas que amam esse período, né? Esse Natal, então ela já fica esperando, na expectativa de encontrar o Papai Noel e fazer o pedido dela, falar que ela se comportou bem durante todo o ano. A criança vive essa magia, né? Eu faço tour em todos os shoppings, todos, já começam naquela correria, porque eu amo, parece que eu não tive infância, então eu preciso ir nos shoppings, verificar, ver a decoração. E o Shopping Salvador tá perfeito, tá lindo mesmo. Basta passar o Halloween para os centros de compra começarem a investir pesado. Afinal, esta é a data mais lucrativa para o comércio. As estratégias para atrair os consumidores são as mais variadas e, sem dúvida, a decoração natalina é um chamariz indiscutível. O Natal perfumado de felicidade do Salvador Shopping trouxe para o público o Jardim dos Encantos aqui na Praça Central, 150 mil pontos de LED na fachada e essa árvore de 17 metros de altura completamente decorada. A beleza hipnotiza crianças e adultos, estimula as vendas e garante uma renda extra para os promotores de eventos. Este é o 4º ano que Joyce trabalha no período natalino. Tem um dinheirinho extra e além do dinheiro, para quem realmente gosta, né, da área, gosta de trabalhar com crianças, gosta de trazer a felicidade, a ludicidade, é maravilhoso. E quanto mais criativa e inovadora a decoração, mais gente circulando e mais trabalho. O Salvador Norte Shopping apostou em uma experiência imersiva, misturando o clima festivo com o mundo dos jogos. O Natal Sonic Mountain Park é um convite para a meninada se divertir e para os pais relembrarem a infância. Os meninos estão chegando agora, eles gostam por conhecer o personagem, os filmes que foram lançados recentemente, mas nós que somos da geração mais antiga, nós já conhecemos ali desde a época do Sega, né, dos videogames mais antigos, então é maravilhoso para toda a família, é muito massa mesmo. Enquanto eles se divertem, Prisciane fatura, um dinheiro extra que ajuda a tirar do papel alguns planos. Eu, por exemplo, vou viajar um momento, né, que eu vou para Mato Grosso, ir a trabalho, essas coisas, eu fazer a minha habilitação também. Então tudo isso é bom, agrega mais. E quando além de estimular as vendas, encantar e garantir a renda extra para quem faz o trabalho temporário, o investimento na decoração natalina ainda ajuda quem precisa. O Natal dos Encantos, aqui do Shopping Paralela, novamente deu as mãos ao Hospital Martagão de Esteira. Então é o 3º ano que a gente já tem essa parceria. A gente tem também outras promoções, mas de fato o Natal é onde a gente consegue maior arrecadação. Então uma das formas aí de contribuir, nós estamos com a promoção, que são os nossos pratos personalizados, realizado aí pelo artista Elano. Então a gente tem aí 2 modelos nesse Natal, que é do Elevador Lacerda e também da Igreja Bonfim. Então trazendo também todos os pontos mais icônicos aí de Salvador. E aí em R$300 em compra, mais R$20, você faz a troca aí para um dos pratos personalizados. E não faltam motivos para dar uma passada por aqui. Nesse ano, a decoração é inspirada em Harry Potter. Os ambientes recriam cenários conhecidos das histórias do bruxo mais amado do planeta. Um show de luz e sons para deixar o público boquiaberto. Tá muito fofa, muito bonita, tá uma nostalgia e hoje que é aniversário do filme, pra mim tá muito especial. Eu achei muito incrível, eu sou muito fã de Harry Potter há alguns anos. A gente veio até assistir no cinema e a gente achou muito lindo aqui, ficou muito incrível. As decorações surpreendem, os temas são os mais variados, mas tem alguém que não pode faltar em Natal nenhum. Ele mesmo, o Papai Noel, que gasta dinheiro com a lista enorme de pedidos que os pequenos fazem, mas que também adora o Natal para encher o bolso. Para mim, a criança ela é mais importante que essa renda extra. Mas é claro que nós precisamos, é claro que a gente tem a necessidade de ter, né? Mas é legal estar aqui, é muito bom. A magia do Natal e o comércio sim fica mais movimentado porque todo mundo acaba ali comprando uma roupinha para se arrumar para ficar dentro de casa. Não tem jeito, né? Olha, acontece até o dia 29 de novembro a Semana Nacional do Doador de Sangue na Hemoba. A ação homenageia os doadores voluntários e é
a população e alerta a população sobre a importância da doação regular de sangue. A campanha vai contar com a programação especial e a presença de artistas baianos, como o cantor Tony Salles, que visitou ontem a sede da Hemoba, no bairro de Brotas. Lembrando que para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos e ter idade entre 16 e 29 anos. Menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Olha aí o Tony Salles visitando, então, a sede da Hemoba. Olha, o Aratu 24 Horas de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer demais a sua companhia, o seu carinho. Eu cuidei do programa nesses dias que meu amigo estava de folga, mas amanhã ele já vai estar de volta com vocês, viu? E eu sigo aqui na programação da TV Aratu, no Alô Juca, às 11 da manhã e 18h30 no Fala Dani. Um beijo!